Olá, Brasil. Eu sou Isaac, tô aqui com o Luiz. A gente hoje tá no BuzzFeed. E com quem que a gente vai falar hoje, Luiz? Nossa, você já entregou assim no BuzzFeed? Já entreguei. Cara, mas nem um mistériozinho. Mas tá no título da live. É verdade, Dor. Tá no título. É verdade, a gente tá usando o título agora, já entregou. Bom, a gente tá aqui com Manu Bahrein, editora-chefe do BuzzFeed Brasil. Manu, obrigado pela entrevista. Obrigada, gente. Um prazer receber vocês aqui dentro de casa. É bem legal aqui, viu, gente? Bem legal. Quanto tempo que vocês já estão aqui nesse espaço? A gente tá completando um ano nesse escritório novo aqui. Mas o BuzzFeed existe com operação no Brasil já há 3 anos e meio. 2014, né? 2014. Bastante tempo já. Bastante tempo. E, Manu, de ontem pra hoje vocês trabalharam bastante, assim, Lady Gaga não vi no Rock in Rio. É Lady Gaga, é política acontecendo, é receita nova no Taste. Esse lugar não para. Tudo junto ao mesmo tempo, misturado. E a gente vai bater um papinho com a Manu um pouco. A Manu é jornalista de formação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, jornalismo, entretenimento, o caminho que ela tomou na carreira, um pouquinho do processo do BuzzFeed aqui no Brasil e outras coisinhas mais. Manu, fala um pouquinho pra gente como surgiu pra você esse lance de BuzzFeed, porque assim, você tem uma trajetória, você é do Mato Grosso do Sul, trabalhou num jornal lá... Olha, eu tô tão emocionada que vocês me conhecem. A gente pesquisou. A gente fez inscrição de casa. E agora, na hora que eu fui falar Mato Grosso do Sul, deu aquele gelo. Tipo, sabe que é Mato Grosso, gente? Mas tá certinho, né? Certinho. E você trabalhou no jornal lá, o Estado do Mato Grosso do Sul, né? Isso. E cobrindo a cultura. Depois você foi pra vídeo, internet. Como que foi? Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Eu me formei lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e comecei a trabalhar lá em jornal impresso primeiro, assim como você está sabendo tudo da minha vida, Luiz. E depois eu comecei a experimentar diversos meios e formatos de jornalismo. Talvez as pessoas fazem isso bastante quando elas estão no começo da carreira, né? Sim. Se não deveriam fazer, sei lá, com minha sugestão. E em algum momento, depois de ter trabalhado com assessoria de imprensa, ter trabalhado com música lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ter trabalhado com, sei lá, fui assessora do prefeito, essas coisas todas. Política. E aí eu resolvi mudar para São Paulo para especificamente investir na internet. Nessa época, isso foi em 2010, eu já estava completamente viciada no Twitter, já tinha feito amigos aqui, a internet já tinha me dado uma perspectiva. Eu vi vários experimentos seus no YouTube, assim, Manu Reality, eu vi bastante coisa legal, assim, de quem tava testando, né? Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz de tudo um pouco, assim, inclusive o pessoal ainda pede pra eu voltar pro vídeo, eu quero voltar em algum momento, porque eu fiz bastante coisa. Porque tem um canalzinho seu no YouTube ali adormecido, não tem? Tem. Tem. Você passou mesmo, a né? gente fuçou. A gente fez um momento stalker, assim, Mas é muito bom, mas tem coisas legais. Dá pra ver a evolução, né? Muita brincadeira e tal, depois. Você passou também pelo YouPix, Uhum. que tem essa questão da internet, dos memes, e enfim. Foi um aprendizado muito grande, o Pix, trabalhei com a Bia Grande um tempinho lá, acho que a gente chegou a trabalhar junto uns 6 meses e de lá eu vim pro BuzzFeed. Direto de lá, saindo de lá já veio pra cá. Como que foi, assim, como te encontraram, como você encontrou, como que foi? Porque assim, eles estavam sondando uma operação aqui. No fim, você começou a operação aqui, né? Sim. Como que foi esse encontro com o BuzzFeed? Bom, foi bastante natural e ao mesmo tempo eu tive sorte, um monte de conjunto de fatores desse tipo. Mas, basicamente, em 2012, eu era editora de um site chamado Jezebel Brasil, que é um site da F451. É um site do grupo Gawker. Assim como o Gizmodo, que o pessoal deve conhecer bastante, o Gizmodo é muito conhecido, né, no Brasil, Kotaku, Jalopnik, era uma rede de sites pertencentes ao grupo Gawker. Desculpe. E o Jezebel era um site voltado para o público feminino e a gente começou a falar sobre esses assuntos femininos e feministas lá em 2012. E nessa época eu estava começando a reparar que o BuzzFeed era muito interessante e eu queria, desde então,
fazer alguma coisa parecida com o BuzzFeed no Brasil. Já era uma referência para você. Eu sentia que o BuzzFeed tinha uma coisa ali, tinha um potencial, e eu tava tentando experimentar esse formato no Jezebel, depois eu experimentei esse formato no YouPix. Onde eu passava, eu tentava experimentar essa linguagem do BuzzFeed, o formato das listas, o jeito como eles abordavam política, humor, entretenimento e tudo mais. Então, meio que com o tempo, o BuzzFeed descobriu que tinha um potencial de investimento no Brasil. Dá pra gente ver, por exemplo, no Analytics você consegue ver se o conteúdo é de um determinado local, mas tem visualizações não só daquele país, né? Então a gente o BuzzFeed conseguia na época reparar que tinha muito brasileiro lendo o BuzzFeed em inglês. O país já chamava atenção. O país chamava muita atenção. E óbvio que o Brasil é conhecidamente por ser esse monstro de potencial de internet, tudo que é relacionado a conteúdo. Então, com o tempo, eles decidiram vir para o Brasil e eles fizeram uma pesquisa de mercado sobre jornalistas e pessoas que teriam potencial para começar esse trabalho aqui. E acabou que chegaram no meu nome, talvez porque eu já estava tentando fazer o BuzzFeed acontecer no Brasil. Assim, de forma orgânica, de forma... Testando todos os formatos. E aí isso foi em 2014, eu fui convidada a fundar o site aqui. O site, na verdade, ele foi inaugurado dentro do YouPix Rio em outubro de 2013. O BuzzFeed veio e inaugurou o site dentro do YouPix Rio. E na época eu estava trabalhando lá, enfim, essa história é meio engraçada, assim, fugir deles. E... interessante isso. Porque eu tinha um compromisso com a Bia e de tocar o YouPix, eu era editora-chefe do YouPix, né? Não ia assim mudar. E com o tempo a gente foi estreitando mais conversas, né? E acabou rolando. E aí eu fui convidada para, em fevereiro de 2014, assumir a frente como editora fundadora do BuzzFeed Brasil. E nossa equipe monstruosa na época, enorme, de duas pessoas, eu e mais 2 pessoas, a gente começou a trabalhar em março de 2014. E de lá pra cá, a redação foi crescendo e várias áreas foram crescendo e a gente abriu business e tudo mais, e hoje a gente tem 43 pessoas trabalhando com a gente. E sempre anunciando vagas, né? Sempre crescendo. Vagas, sempre contratando. Agora, é interessante, essa trajetória é interessante. Qual que é, ali quando fica formal essa coisa, tipo, você assume de fato a operação em 2 pessoas, como que era? Assim, qual que era o desafio que vocês tinham agora de produzir para o brasileiro, de mergulhar nesse universo, de pegar esse repertório que o brasileiro tem com a internet e fazer virar conteúdo de fato, né? Exato, era exatamente esse desafio. A primeira coisa, a primeira mensagem, o primeiro desafio que a gente tinha e que a gente visualizava era mostrar para a audiência brasileira que o BuzzFeed estava no Brasil e era o BuzzFeed feito por brasileiros para a audiência brasileira. Então a gente tinha esse desafio de conseguir passar essa mensagem. E o BuzzFeed é muito bom. Se tinha uma população que já lia em inglês mesmo, a nossa expectativa era alta, né? Tinha uma expectativa de que a gente fizesse um conteúdo tão ou mais legal que eles e que ainda não soasse traduzido, não soasse uma cópia do que eles fazem lá. Tinha o desafio da autenticidade, né? Não apenas, como se for, traduzir ou replicar aqui, mas fazer algo que tivesse raiz. Exato. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, que é entender a realidade, e tem que ser muito rápido. Como que é o processo? Como vocês descobrem o meme? E assim, eu percebo que vocês fazem as coisas muito rápido. Como que é esse processo aqui time dentro? É tudo, né? É muito rápido. E muitas vezes vocês ditam algum meme, né? Alguma tendência, assim. Que bom que a gente tá num timing bom. Bom, a gente tem um trabalho não só na parte do entretenimento, como na parte das notícias, que é de tentar mapear o que a internet tá falando, ou perguntando, ou pedindo, querendo da gente. Então eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz aqui no Brasil, a forma como eu entendo essa relação com a audiência,
Ou a gente ouve que a audiência está falando e cria alguma coisa para, né, dar de novo conteúdo para eles, ou a gente cria algo do zero para virar assunto nas redes sociais. É assim que mais ou menos eu entendo o processo. Tem uma proporção, talvez segundo caso é um pouco mais... Ele não acontece com tanta frequência ou não necessariamente? Depende. E aí, né, tendo isso em mente, as coisas acontecem de uma forma muito natural, né? Porque a gente tem que sempre perceber que temperatura que está a internet no dia. Então, por exemplo, quando você tem uma notícia sobre uma busca e apreensão na casa do Joesley, e a timeline do Twitter, sei lá, ou do Facebook, assim como que a gente mede, né, a temperatura da internet, tá inteira falando daquilo. Não é a melhor hora de soltar um quiz que é uma aposta de alguma coisa, que tem, sei lá, um quiz de comida, algo nada a ver, né? A gente sabe que as pessoas decidem o que vai ser importante para elas naquele momento, o que elas devem prestar atenção, né? Então, é um processo muito de escutar o que a internet tem a dizer e o que a internet está pedindo para aquele momento. Então, e assim, a gente fez isso com muito erro e acerto. O BuzzFeed, uma das coisas mais legais de trabalhar no BuzzFeed é que a empresa tem uma cultura de experimentação e de ser ok, experimentar e errar, se for necessário, mas sempre tentando aprender com que a gente, com essa cultura de teste que a gente tem, com esses testes que a gente faz. E isso a gente descobriu, a gente chegou a essas conclusões depois de, sei lá, 3 anos, né, que a gente tem, sei lá, de erro e acerto. Mas é basicamente isso, é saber ouvir a internet, é saber que você está conversando com as pessoas e você precisa das pessoas para elas se importarem com o seu conteúdo, criarem conexões e levarem as histórias para frente. Então acho que essa é a mudança maior que eu vejo. Mano, vou pegar um gancho aqui sobre criar conexões. Em várias entrevistas você fala um pouco sobre isso, e até pegando agora o seu lado jornalista mesmo, né? A essência como jornalista. Os veículos tradicionais talvez não estão trazendo pra gente a notícia de uma forma que talvez fosse mais receptível, né? Não digo descontraída, mas assim, de uma forma mais inovadora. E você costuma falar sobre isso, né? Como que assim, mesmo produzindo entretenimento, fazendo lista, trabalhando com meme, como aplicar os critérios jornalísticos nesse ambiente? Eu acho que sempre é uma dúvida muito, muito externa, né? Como que é aplicar o jornalismo nesse contexto? Eu posso complementar? Porque eu ia perguntar uma coisa nesse sentido. Por muito tempo, eu ouvi assim, uma galera mais jornalista mais raiz, né? Formal? Sim. Uma galera formal, tipo, BuzzFeed não é jornalismo, tal. E hoje essa galera já entende qual é o papel do BuzzFeed, né? Tem o BuzzFeed News e etc. E o que eu queria complementar era como que entra, porque pra mim essa questão do conteúdo, jornalismo, entretenimento tem muito a ver com o modelo de negócio, que o BuzzFeed traz muito isso pro mercado de conteúdo, né? Se você puder falar também junto com Sim. como isso faz parte de um modelo de negócio, eu acho que seria legal. Sim, tá. Então, a gente sempre sentiu que a gente, primeiro, ok que as pessoas critiquem, sei lá, o fato de ser uma empresa de entretenimento. A gente o BuzzFeed nasceu assim, e a gente tem o maior orgulho do nosso entretenimento, porque a gente sabe, a gente tem consciência de que a gente faz com qualidade, tudo é pensado, e a gente não provoca, a gente tem umas bandeiras muito fortes contra shaming, que a gente nunca fala mal de alguém, ou mal de um grupo, ou mal de um tipo físico, ou, sabe? A gente tem uma mensagem muito positiva que a gente quer passar para os jovens, e a gente usa o nosso entretenimento para falar de coisas importantes e que podem ajudar os jovens e as pessoas todas que leem a gente a ter uma consciência maior social ou de maturidade do que é a vida adulta. A gente quer contribuir para que o jovem seja mais consciente e que amadureça de uma forma bacana, e entendendo o papel da internet e tudo mais nesse conjunto todo. Essa é a filosofia do BuzzFeed. E a gente usa o entretenimento, então, para, às vezes, levar mensagens de saúde mental, de falar sobre temas do tipo feminismo,
combate ao racismo, falar sobre diversidade de corpos e tudo mais, porque a gente acredita que, e todo mundo hoje em dia está acostumado com essas discussões de padrões, por exemplo, de beleza, impostos pela mídia mesmo, né? Então, a gente, enquanto mídia, que papel que a gente tem nessa transformação, ou dessa conversa, de estar alinhado com esses debates tão importantes que estão acontecendo. Então, nesse escopo, sempre dentro do nosso entretenimento a gente usou jornalismo. Porque, isso é um exemplo que vocês podem conferir, a gente tem, por exemplo, um post que fala coisas que uma pessoa que sofre de síndrome do pânico passa. Esse post tem cerca de 1 milhão de visualizações, o que é bastante leitura, é um post bastante denso. A gente fez isso, a gente criou esse post consultando especialistas da área para definir o que é síndrome do pânico, ligar para a fonte, passar a mão no telefone mesmo. Ou seja, uma estrutura jornalística na essência. E o mesmo fazer jornalístico que se preocupa com checagem, com apuração, com a veracidade dos fatos, com diversificação de fonte, todo aquele blá 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 que a gente aprende na faculdade e aprende nos primeiros empregos que a gente trabalha, a gente usa isso até hoje aqui no BuzzFeed, sempre vai usar. Então, mesmo dentro do entretenimento, sempre teve essa cultura de ter o jornalismo muito parte da nossa apuração. E mesmo se a gente tem um post inteiro de humor e a gente quer usar uma ilustração de alguém, a gente tem que saber de direitos autorais, a gente não usa qualquer imagem, a gente usa imagens que são liberadas com direitos de uso liberados, que estão nas redes sociais já, a gente se refere a elas, se vai fazer um post sobre coisas dos anos 90, coisas que já tem 10 anos, esse post não parece ter jornalismo envolvido, mas ele tem super, porque se a gente colocar uma coisa que é de um ano depois, de que não é de 91, é de 92, a gente já perdeu o nosso argumento ali, né? É uma comida de bola que desmonta já acabou a lista. A força do... Então, indo desse pressuposto, de que mesmo no entretenimento tem jornalismo, até uma perspectiva mais refinada do trabalho de jornalismo, que é ter uma editoria inteira focada em jornalismo mesmo, hard news, que é o que a gente tem hoje com o BuzzFeed News Brasil, né? A gente não só é uma empresa que se preocupa com jornalismo e que tem essa mensagem que é importante e competitiva pra gente no mercado, com certeza, de dizer o BuzzFeed faz entretenimento e jornalismo, mas ao mesmo tempo é uma empresa em que a gente não sei se teria como não usar o jornalismo, sabe? Não sei se seria possível existir entretenimento da forma como a gente faz e com essa ideia de transformação sem ter o jornalismo como base ou misturando... pra fazer algo, eu entendo, pra fazer algo concreto, né? Porque o meme pelo meme, a zoeira pela zoeira, a brincadeira pela brincadeira, ela pode, se você não tem uma base, como você está falando, uma estrutura, ela pode se desmontar e é isso, né? Ser uma coisa vazia. E eu acho que esse potencial de curadoria, né, de determinados assuntos e esse cuidado todo é uma herança de jornalismo. Não tem como você não fazer isso sem alguns critérios jornalísticos, né? Tipo, técnicas jornalísticas de produção de conteúdo. Agora, tem uma outra pergunta que, assim, você falou um pouco sobre o fato de entender que as críticas rolam e tal, talvez agora em outras proporções, mas você já teve muito em eventos, em discussões, em grupos, no Twitter, no próprio círculo com outros jornalistas, você teve muito que tem que ficar explicando isso, tem que desconstruir um pouco isso, até nessa defesa, né? O que você faz no jornalismo, rolou muito isso na sua carreira, assim, de ter que argumentar... Tipo, isso que você estava falando pra gente, o BuzzFeed faz sim jornalismo, ele tem uma estrutura de jornalismo, isso rolou muito? Eu tive a sorte de eu não precisar passar por isso, por duas razões. Uma é que com o tempo, eu sempre acreditei nisso, né, que o trabalho fala mais do que você, assim, eu acho que se eu tivesse que ficar me explicando tanto, talvez aí tivesse um problema. O que eu faço mais é comentar o que a gente já tem aqui acontecendo. E ao mesmo tempo, nos últimos 3 anos, que coincide com a nossa história aqui no Brasil, o BuzzFeed tem crescido, a atuação do BuzzFeed em jornalismo tem crescido muito e tido muito impacto, principalmente nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos o BuzzFeed é uma referência de jornalismo. A gente tem desde breaking news e hard news e uma cobertura muito crítica e importante sobre Trump agora, ou sobre todas as questões globais. O que o Trump falou que o BuzzFeed é o que? Lixo? Foi em janeiro. Uma pilha de lixo. Uma pilha de lixo que virou depois uma lixeira, né? Exato. Isso a gente transformou em produto e tiramos alguma renda dessa polêmica. E que é uma coisa bem do BuzzFeed, né? De surfar na conversa, né? Então a gente tem desde essa... o BuzzFeed fazendo esse tipo de jornalismo, até um jornalismo investigativo com reportagens que demoram 1 ano, 5 anos para sair do papel. E o que é um orgulho fazer parte de uma iniciativa assim para mim. E então, conforme meu trabalho foi crescendo aqui, o do BuzzFeed já estava também se espalhando muito. Foi um timing muito que jogou muito ao meu favor. E a nossa audiência no Brasil e outros colegas de jornalistas já perguntavam para mim há muito tempo, há 1 ano basicamente antes da gente abrir, quando a gente abriria a editoria de notícias no Brasil. Então tinha já uma visão muito positiva do papel do BuzzFeed no jornalismo e uma expectativa que a gente trouxesse isso para cá. Então quando a gente começou a nossa editoria de notícias aqui, ela foi muito bem recebida e também, obviamente, a gente tem uma equipe muito poderosa. O Graciliano Rocha é o editor de notícias do site. Ele é uma pessoa muito experiente, tem 20 anos de experiência no jornalismo. Era, antes de entrar aqui, um dos destaques na cobertura da Lava Jato no Brasil. E a gente tem duas pessoas, a gente tem um time em Brasília, 2 pessoas já trabalhando, cobrindo política em Brasília. A gente tem repórteres experientes trabalhando aqui também. Então, rapidamente, eles investiram muita energia deles em mostrar furos, em trazer uma cobertura diferente, como a gente achou que deveria ser o jornalismo do BuzzFeed para o Brasil. E com o tempo, assim, bem pouco tempo, a gente já via o impacto e a recepção muito boa da audiência, do mercado, dos colegas sobre o nosso trabalho, e tem sido muito positivo. Eu lembro que quando tem o caso da Odebrecht, que a gente vai falar especificamente, mas eu lembro assim que eu comecei a ver os jornais citando o BuzzFeed. Então, por exemplo, assim como a Folha cita o Estadão, Estadão cita a Folha, eu vi, caramba, a Folha citou o BuzzFeed. Eu não lembro se era o caso, se era o Odebrecht, se já era um caso anterior. Eu lembro disso, e aí aquilo ficou um pouco marcado. Talvez eu acho que foi um marco para vocês, do tipo, a gente tá pautando de alguma forma, ou tá avançando na nossa missão. Foi muito legal. Eu acho que mesmo a nossa concorrência, a gente tem uma relação muito de respeito com a Folha, com o Estadão, com o G1, com o Globo, enfim, Extra, todos os jornais que estão aí há bastante tempo, né? E eles rapidamente também entenderam que ia acontecer como acontece sempre, né? O furo é de alguém, você referencia, dá o crédito e bola pra frente. A gente faz a mesma coisa aqui, então a gente sempre linka matérias e conversa com os colegas, então a gente não tem muito essa coisa de ser colocado de lado como um patinho feio. Às vezes pode acontecer nas nossas costas, não tem problema. A gente tá aí, vê que o nosso foco é a audiência mesmo, é a gente conquistar o leitor e ter o feedback do leitor dizendo pra gente que o BuzzFeed News Brasil é um lugar onde eles podem ler notícias, que eles confiam, que é legal e que é bacana. Só segurar um pouquinho, Manu, você que chegou agora na nossa live, a gente está aqui no BuzzFeed Brasil, falando com a Manu Bahrein, editora-chefe. Conversamos um pouquinho aqui sobre a trajetória dela, do jornalismo, falamos um pouquinho sobre jornalismo e entretenimento, e estamos conversando um pouquinho aqui sobre o BuzzFeed News. Manu, tem ainda dentro dessa discussão sobre o BuzzFeed News, eu lembro que aqui eu queria falar um pouquinho sobre formato. A gente estava falando do BuzzFeed pautar em alguns casos a Folha, o Estadão, outros veículos, mas eu lembro que no caso específico da Odebrecht, teve o caso do Reinaldo Azevedo, dos áudios divulgados, que tinha uma discussão, BuzzFeed qual a forma que o BuzzFeed vai adotar o critério dele, né, de divulgar
delações, de publicar. Houve uma discussão sobre isso, do tipo até de encontrar qual é o nosso estilo. A gente vai publicar tudo mesmo, a gente vai esperar. Houve essa discussão, especialmente no caso de Odebrecht? A gente tá, assim como a imprensa e os nossos concorrentes da cobertura de política, a gente está atrás de furo e a gente tem noção do papel do jornalismo nas alterações do cenário político brasileiro. A gente conversa sobre isso o tempo todo. Enfim, e o Graciliano tem, só em Brasília, 2 repórteres muito experientes, como eu já falei. Eles estão muito ligados no que acontece no Congresso, no STF, na PF, o tempo todo. Então a gente tem, assim como nas grandes redações, tem-se aquela galera que é mais experiente de política, sempre discutindo os próximos passos, o que vai acontecer, o que uma denúncia X implica no cenário pro político Y. A gente tem muita consciência do que a gente pode colocar no ar e promover também debate e trazer informação para as pessoas e tudo mais. Então, são decisões pensadas assim. E como que eu acho que é o desafio de explicar política para um público jovem, que é o público mais tradicional do BuzzFeed, assim? Porque é muito difícil entender como tudo tá acontecendo, né? Como que vocês pensam nisso? A gente pensa bastante nisso. Tem umas coisas que a gente já pensa assim, ok, não vamos fazer. A gente tenta tirar da linguagem formal do juridiquês, né? Que já facilita um pouco mais a compreensão do assunto mesmo. A gente tenta colocar no ar algo que tenha contexto, então explicar por que aquela operação da PF, que estágio que aquilo ali dentro representa, dentro de um contexto todo da Lava Jato. O impacto, a relevância que tem aquilo, né? Então, ou uma votação da Câmara, e não só dá assim, a votação, sei lá, PMDB manipula o lado dessa votação, mas o que isso implica, né? O que aquela votação vai decidir e que instâncias ainda precisa para aquele projeto ser votado. Então a gente... Porque às vezes você vê uma notícia e você fala, nossa, fulano perdeu na Câmara, ou o projeto perdeu na Câmara. Mas aí né? A gente não sabe que ainda tem outra instância e que ainda o presidente ainda vai sancionar aquilo. Então, e essa perda de contexto, talvez, seja o que faça mais falta no jornalismo e que eu sinto falta no jornalismo quando eu consumo alguma coisa. É que às vezes é uma peça muito separada do contexto, que às vezes me parece muito autorreferente para quem está cobrindo. Já é um vício, né? Do tipo, você acaba escrevendo para jornalista, do tipo, você parte do princípio que a pessoa sabe o que está rolando e está acompanhando e tem que acompanhar. E é inacessível, né? Tipo, nossa, mas por que está acontecendo isso? Eu não sei. Aí as pessoas não se interessam por aquele assunto. Exato. E é óbvio que o BuzzFeed News, a gente não pensa, não planeja fazer audiência com o BuzzFeed News. Eles não têm metas de audiência, diferente da área de entretenimento que tem suas metas. Mas a gente olha assim para os números para entender do tipo, olha, isso aqui teve uma performance boa, ou seja, a gente acertou. O que a gente acertou aqui? Foi o timing mais o jeito como a gente explicou esse assunto complexo, como que a gente consegue repetir aqui. Vamos ler lá o que os leitores estão falando, que feedback que eles dão. Se eles estão fazendo mais perguntas, talvez a gente não foi tão claro em algum ponto. Então, é sempre essa coisa de ouvir muito as redes sociais. A mesma coisa acontece com o entretenimento. Se a gente faz uma piada e os leitores, ou nos comentários, ou reclamam de algo que não entenderam, ou continuam na piada, ou continuam na proposta daquela conversa, é sinal que a gente acertou. Agora, se a piada não colou, ela tem não só uma audiência baixa, como às vezes tem crítica, tem, né? E já é um sinal, né? Acho que é só um ponto, Isaac, para deixar claro aqui. A gente está falando muito, fazendo muita referência ao BuzzFeed e mídias tradicionais, né? Acho que não é um olhar nem de disputa ou nem de quem é melhor ou pior. Acho que a gente deixar claro que a gente está falando de linguagens e da forma como cada plataforma decidiu abordar e tratar um pouco do seu conteúdo, né? Eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta que eu li há algum tempo,
eu não lembro quando, um dos diretores do BuzzFeed Estados Unidos, falando disso, que o news não tinha um foco em dinheiro, tipo, vamos ganhar dinheiro com isso aqui, e que o entretenimento pagava as contas para bancar o jornalismo, que eles viam como importante. E eu acho que num cenário que os veículos todos estão tentando descobrir o que vai ser, como que a gente vai bancar esse jornalismo que continua sendo importante para a sociedade, é interessante, tipo, ouvir isso, né? Tipo, tem uma coisa que sustenta o modelo de negócio, que dá subsídio para uma coisa que é cara, que leva tempo e que é complexa de produzir, né? Sim, eu acho que, e dentro do que você falou também, da gente não tá falando, né? A gente BuzzFeed é rei, não sei o quê. Eu acho que, nesse sentido, o BuzzFeed descobriu um modelo, o BuzzFeed tem um modelo de negócio. Ele descobriu uma solução. Sim. A gente tem várias aí esperando para ser descobertas. Eu acho que a minha palavra sempre para os jornalistas que me perguntam, né? Então é isso que tem que fazer, né? Então é isso que tem que ser feito para salvar o jornalismo? Eu sempre falo, o BuzzFeed descobriu uma coisa. Agora, para mim é muito claro que o jornalismo precisa pensar sobre o modelo de negócio, se perguntar sobre o modelo de negócios. E sobre... E com essa pergunta, se perguntar por que o formato não vende tanto, por que o papel não vende tanto mais, onde as pessoas estão, como que a gente pode chegar nelas, qual pode ser o nosso diferencial. Também não acho que a gente salva o mercado de jornalismo se todo mundo do nada começar a fazer BuzzFeed. Até porque não pode não funcionar, né? Você replicar, o BuzzFeed tem uma questão nativa muito forte. Se replicar isso no veículo tradicional, não cola, não faz sentido, não é genuíno, né? Tem muitas variáveis, né? Tem o público, tem a história daquele veículo, tem o que ele quer fazer, são muitas variáveis. Mas com certeza pensar sobre o que a gente deve fazer, se perguntar o que é o futuro, para onde a gente vai, é um bom começo. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Eu acho que a gente já tem algumas perguntas, né? Vamos fazer algumas perguntas, depois a gente volta. Então... Tem um pessoal perguntando sobre branded content. O Anderson Gonçalves perguntou: legal. A monetização do conteúdo jornalístico será concentrada em ferramentas de branded content? A gente não pensa, não é a nossa ideia monetizar o conteúdo jornalístico. A gente não... O News funciona em uma plataforma toda dedicada à existência das notícias mesmo. A gente tem soluções de branded content, sim, e o nosso diretor de vendas, que é o Bruno Belardo, que é o chefe do Business do Brasil, é a pessoa que manja disso, que entende disso bastante. Eu cuido mais da parte editorial mesmo. Inclusive tem entrevistas com o Bruno, tem matérias falando do formato de branded do BuzzFeed que você pode acompanhar nos links que estão aqui na nossa timeline. Porque vão além, né, do BuzzFeed, tem o Taste, Nift, tem um ecossistema, né? Tem um ecossistema. Palavrinha batida essa, né? Ecossistema. Eu gosto. Funciona, né? Outra pergunta é, se vocês têm planos de expandir o conteúdo vindo de outros estados? Isso é uma ótima pergunta. Legal. É sempre um desafio. É sempre um desafio estar em São Paulo e trazer o Brasil inteiro também para essa cobertura. A gente tem já pessoas trabalhando de Brasília, mas com foco em política, né? E sim, é uma ideia que a gente possa no futuro trazer mais gente de outros estados para falar sobre conteúdo dos seus locais pra gente. E é um desafio. Eu vim do Mato Grosso do Sul e a gente sempre de lá já criticava o fato de tudo se concentrar no eixo Rio-São Paulo e tudo mais. Sim. E sim, é uma provocação muito válida e muito importante. A gente sempre está tentando fazer as coisas aqui. Hoje a gente trabalha com conteúdo, falando de outros estados, que não São Paulo e Rio, na forma de crowdsourcing, de histórias e expressões e coisas muito particulares que a gente conta com a nossa comunidade já, para nos dar um feedback e nos ajudar a construir conteúdo que fale de outros lugares. Mas sim, é um desafio que é com certeza o nosso próximo passo, nosso próximo
objetivo. Mas é legal isso que tem um campo tão rico, se você pensar. Vamos sair daqui de São Paulo, vamos pro interior de São Paulo, 100 km daqui você já tem micro-influenciadores, tem uma galera que fala muito a língua daquela região. Imagina o tanto de coisas que não dá pra fazer. E o Brasil, né, sei lá, se você vai pro Nordeste é uma coisa, se você vai pro Norte já totalmente diferente, ali estão do lado, mas são totalmente diferentes. A gente aqui não sabe, não faz ideia do que acontece em Belém. Então, enfim, Belém tá na moda agora, né? Mas até então ninguém sabia. Mas eu acho uma coisa interessante que isso não é um desafio por exemplo, do Brasil. É um desafio de países muito grandes, continentais, né? Como os Estados Unidos mesmo. Que por exemplo, BuzzFeed. É muito concentrado em Nova York. E aí deve ter esse desafio também. Sim. A gente tem... O BuzzFeed ainda consegue, porque aqui a nossa equipe é bem pequena, né? A gente tem 42 pessoas, metade só é editorial, outra metade é toda business. Mas no BuzzFeed a gente tem mais de 500 funcionários, só no eixo Nova York e LA. Nossos estúdios ficam a maioria em Los Angeles. E boa parte do BuzzFeed da administração é em Nova York. E a gente tem gente espalhada por São Francisco, enfim, vários pontos nos Estados Unidos, na Flórida. E depois a gente tem em outros países, né, em UK, e na Índia e tudo mais. Mas mesmo lá eu vejo que eles têm sim essa dificuldade de retratar melhor, sei lá, os estados do sul, né? Então sempre... Até porque você tem o YouTube hoje e outras plataformas que também dão essa possibilidade, né? E acaba puxando... E é caro, né? Quando a gente fala de... Você imagina o que é manter, vamos lá, uma equipe em cada estado. Isso é muito caro, custoso. Temos mais perguntas? Tem mais perguntas. Uma pergunta aqui inusitada, da Cristiane Andrade. Opa, gostamos de perguntas inusitadas. Você gosta de perguntas inusitadas? Acostumada. Ela pergunta se vocês têm interesse no tema agro, do agronegócio. O tema agro com certeza é um potencial muito legal para nossa editoria de jornalismo, né, política, cobrir, porque o agro permeia política e tudo mais. Sim. Mas a gente não tem ainda uma ideia sobre isso no entretenimento. Agora, a gente já fez posts, por exemplo, sobre como que é a vida no campo, sobre gente que cresceu em fazenda, gente que... Isso é legal. Acho que o Gaspar tem que é gente que veio da roça, sabe? E, enfim. E o agro aparece nos nossos posts de diversas formas, né? A gente fala desde alimentos que você não sabia que eles nasciam assim, até como de vez em quando aparece alguma coisa sobre o meio ambiente, que é uma coisa que a gente gostaria de cobrir mais também, ter mais braços para cobrir. Enfim, mas é uma boa pergunta. Essa pergunta é legal, porque ela casa com a questão regional que a gente estava falando. E sabe o que eu lembrei agora? Que a gente estava falando de estilo, o Globo Rural, a conta deles no Twitter, de ontem para hoje, eles até gerou um buzz até por causa da Lady Gaga e tal. Tipo, você tá triste com a Lady Gaga, vai aprender como plantar abacaxi. Mas eles viram no tempo, os tweets do Globo Rural, até recomendo você dar uma olhada, é engraçado, é divertido. Eles têm uma sacadinha. Essa conta do Globo Rural é maravilhosa. É maravilhosa. Muito legal. A gente já fez matéria sobre eles aqui. Sim. Ela até respondeu aqui, roça é tudo. Roça é tudo. E agro é tech, agro é pop. Exato. Muito bom. É isso? Bom, a gente já tá quase terminando. Muito legal, várias interações. Muito legal. Manu, só um ponto que eu queria colocar. Eu tava assistindo um TED ontem de uma pesquisa... 2010, até um TED um pouco profético e tal. Ela tava falando um pouco que você falou lá no início, sobre como a mídia trabalhando os estereótipos, ou não dando conta de retratar a realidade como ela é. E ela falava muito que a internet, as redes sociais partiriam para isso, assim, a questão do gênero, a questão do biotipo, da libertação dessa questão do modelo ideal de beleza. E a gente chega num ponto, 2017, que a gente pode dizer que isso de fato está acontecendo, né? Essas libertações em vários aspectos, né? Sim, eu acho que tanto pro lado, assim, óbvio que essa tendência toda, ela tá provocando uma transformação enorme, e uma prova disso é quando você olha para a publicidade está se preocupando em adicionar
diversidade de tons de pele numa propaganda de um produto de beleza, né? E de corpos e de, enfim, hoje a gente tem até assim gente com necessidades especiais, então gente com mostrando assim, uma moça com um braço, ela tem só o braço até aqui porque ela sofreu um acidente, hoje em dia ela é uma esportista, é uma inspiração, ela é um exemplo. Então assim, tem toda uma preocupação e um cuidado que tanto os produtores de conteúdo quanto a publicidade, isso é uma tendência global, tem de sempre se exercitar, pensar fora da caixa, ainda que eu não gosto muito dessa expressão, mas às vezes é necessário isso mesmo, refletir sobre o nosso papel, os padrões que a gente repete automaticamente e tudo mais. Eu acho que é muito interessante, é um debate que é crescente e que tem não só feito parte da internet, como ele tem mudado a vida das pessoas, né, no mundo real, que eu sempre falo, internet é ótimo, porém o que importa mesmo é lá fora, né? Então, quando a gente vê que tem impacto na vida das pessoas, na vida real mesmo, e quando você tem uma novela da Globo, no horário nobre, falando sobre trans, né? E, sei lá, a mãe da gente, as pessoas que não fazem parte da internet o tempo todo, discutindo, perguntando o que é isso é uma evolução muito legal e muito importante, assim. E tem ainda um ajuste ainda de conversa, as conversas às vezes viram briga, e aí todo mundo briga muito. Textão, e vai textão, e vem textão e tudo mais. Sim, nossa. Mas eu acho que a internet está num processo de aprender a ouvir mais também o que acontece ali, e aprender e escutar. Eu tenho uma visão muito otimista das coisas, eu espero que a gente consiga cada vez mais debater as coisas de uma forma a acrescentar para todos os lados e não virem barreiras ou essas divisões enormes, né? Essas coisas que ou você é uma coisa ou você é outra, enfim. Todo mundo é muito complexo e as questões todas são complexas, né? Então, enfim, mas eu acho que a internet trouxe um debate muito importante, necessário, e que por conta da internet a gente está dando passos largos, às vezes uns mancando assim no meio do caminho, porém dando passos largos na direção de uma consciência social muito melhor. Eu gosto dessa visão mais poliana assim da internet, sabe? Tipo, que a gente precisa primeiro acontecer o caos, depois você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que a gente vai aprender disso, né? Deixa eu só me dar mais uma perguntinha aqui, que é sobre a gente, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente produz conteúdo, a gente entra nos assuntos, falar sobre inclusão étnica, sobre trans, enfim. E a gente também é cobrado e é muito questionado sobre isso. Rola muito isso aqui, do tipo, porque quando você tem um pouco o humor e a ironia e traz um pouco disso, você pode ter a contrapartida do tipo, você está falando de tal assunto, mas tem tantas pessoas, tem tantos negros na sua redação, tem inclusão. Acontece muito, mano. Acontece. A gente não é pelo fato da gente cobrir e ter pessoas dedicadas a coberturas bem específicas. A gente tem um redator dedicado a cobrir assuntos LGBTQ o tempo todo. A gente desenvolve semanas temáticas LGBTQ e ações e tudo mais. A gente tem uma redatora dedicada a também cobertura de temas de raça no Brasil. E sim, essas perguntas acontecem sempre e elas têm que acontecer mesmo. A gente lida com isso com tranquilidade e é ótimo se provocar, porque eu acho que quando a gente chega num ponto de que o jogo tá ganho, você tá provavelmente esquecendo de alguém, você não tá olhando para a realidade, enfim, a gente precisa ouvir as pessoas, precisa estar muito na rua também e muito em contato com a opinião das pessoas comuns, pra gente saber em que nível que as discussões estão. Então, porque às vezes, por exemplo, apropriação cultural, que é uma discussão que vem
fazendo parte da internet há muito tempo já, né? Pra gente parece anos de internet. Sim. Mas se você conversa com as pessoas fora da internet, nem sempre todo mundo entende exatamente o que é e qual que é o impacto daquilo. Então, assim, é importante tanto ser provocado sobre como a gente se organiza, como entender como que a maioria das pessoas, ou muita gente fora da internet também pensa. Então, é sempre muito produtivo e é um processo que garante que a gente esteja sempre se atualizando e sempre buscando o melhor. E tem agora vocês têm uma página voltada para o conteúdo voltado para mulheres, tem agora também? Sim, a gente tem uma página chamada BuzzFeed Pink, que a gente lançou com o intuito de... A gente viu o potencial muito grande que tem o conteúdo feminino na nossa edição. As mulheres são uma parcela enorme da nossa audiência e as mulheres transformam a forma como a gente produz nosso conteúdo o tempo todo. Então a gente decidiu abrir uma página para não só celebrar essa presença feminina que a gente tem no site, como promover um ambiente em que as mulheres possam aprofundar mais alguns temas. Porque hoje a página do BuzzFeed Brasil, a página principal é muito grande, né? E a gente fala de tudo. Então não é sempre que dá para aprofundar esses temas tanto assim na página principal. Mas acontece também, a gente tem de tudo um pouco. E a gente escolheu esse nome BuzzFeed Pink porque é como se fosse roubar a cor de novo. Porque essa cor... Reapropriar, né? da cor. É até uma provocação sobre a cor, porque a gente sabe que essa coisa de rosa e azul sempre foi assim que a mídia, a publicidade, enfim, a sociedade definiu as diferenças de gênero, né? E tendo esse nome BuzzFeed Pink, a gente está querendo falar para nossa audiência e convidar o debate do tipo, na verdade você pode ser a cor que você quiser. Se você quiser ser pink, você pode ser também. Se você quiser gostar de pink, você pode. Você pode ser uma mulher empoderada, uma mulher independente, discutir assuntos profundos, mas você pode também gostar de maquiagem e seguir a Kylie Jenner no Instagram, sabe? E ficar obcecada com tudo. E, assim, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui, assim, você querer debater gênero, querer debater salários, diferença de salários para cada gênero. Sim. E não poder gostar, curtir e usar maquiagem. Porque antes também era uma coisa que era muito separada. Na mulher que era mais militante ou mais ativista ou tinha uma opinião mais forte, ela não deveria se importar com, sei lá, maternidade, né? Ou estética. E passa por isso, né? Você é o que você quiser ser, você faz o que você quiser. Exatamente. Exatamente. Esse nome BuzzFeed Pink é essa provocação, que é uma cor forte que sempre foi ligada ao poder feminino, ao girl power mesmo, né? E a gente quer falar, é isso aí. A gente é também. Mano, tem mais perguntas, a gente já tá terminando, mas tem mais perguntas. Só tem mais uma, na verdade, que é... agora tem duas, começou a surgir mais. Mas qual que é a sua visão sobre a comparação entre o usuário brasileiro nas redes sociais em relação a outras nacionalidades? Essa é uma ótima pergunta, eu adoro responder essa pergunta. Meus amigos, os editores internacionais do BuzzFeed me perguntam muito sobre o comportamento do brasileiro. A gente tem uma... Isso é interessante. Eu acho que o que eu respondo sobre isso, geralmente, com o brasileiro você não consegue jogar no fácil, porque o brasileiro é esperto, ele sabe quando um assunto pra ele já ficou batido, então você tem que estar sempre se atualizando com relação a tema, formato. Pegar um meme velho é mancada, né? Pegar um meme velho é mancada. E tem muita coisa do brasileiro amar viver em comunidade, então amar fazer parte de uma discussão. Você começa um meme no Twitter de alguma coisa, todo mundo quer lá, todo mundo quer acrescentar, quer tá lá, né? Acrescenta a sua piadinha, você não se importa nem se você repetiu ou se alguém já fez, você quer estar fazendo parte dessa comunidade, dessa tendência inteira. E a gente quer saber o que está acontecendo, mas o que é esse meme? O que está acontecendo? Sobre o que eu tenho que falar agora? É sobre essa coisa engraçada? Ou é tirar onda de algum acontecimento político? O que é? Eu quero estar
onde todo mundo está na internet. Então, isso faz o seu jogo ser muito mais alto. Né? Eu acho que os franceses, por exemplo, pelo que eu converso com a minha amiga editora da França, eles não têm essa pressa em consumir informação, em fazer parte de uma coisa global. Então, o fato do brasileiro querer estar em todos os cantos o tempo todo faz o jogo da gente muito mais difícil. A gente precisa jogar muito melhor. A gente transforma a desgraça em motivo de riso, né? O tempo inteiro. A gente quer tirar e mostrar sagacidade o tempo todo, em cima de tudo. Coisas tristes, ruins, e enfim. Acho que a forma como... Eu vejo que a internet reproduz a forma como o brasileiro se organiza na sociedade. Assim, acho que talvez sempre o Brasil foi essa coisa muito recente e gigante, e com tanta diferenças sociais e diferenças culturais, que eu acho que pra gente fazer sentido junto, às vezes a gente escolhe o humor. É o jeito como a gente... que eu gosto de me explicar sobre o e que tem um baita papel social e político no humor, que convenhamos, que você acaba desconstruindo muitas estruturas de poder com meme, né? Com um meme que desmonta isso. E a outra? O Gabriel Leite perguntou: houve algum momento especial em que a redação literalmente parou? Algo que fez com que todos se envolvessem diretamente? Compartilhe os aprendizados dos bastidores. Isso acontece sempre. Eu lembro um dos exemplos mais... Um exemplo... Assim, quando a gente tem um acontecimento nacional, geralmente a redação para assistir, para se chocar junto. Afinal, a gente não consegue só produzir, reagir ao que está acontecendo e produzir. Na verdade, é ótimo que a gente tem essa parcela de espectador também, porque a gente precisa entender, se chocar com algo ou se emocionar com algo para saber que tipo de conteúdo a gente vai produzir na sequência. A gente precisa tentar se escutar para que a gente possa produzir algo que seja relacionável para outras pessoas também, né? Que seja identificável. Então, eu lembro, um dos dias que eu lembro mais claros, assim, sei lá, o acidente da Chapecoense, né? Que a gente assistiu tudo junto e, enfim, produzimos conteúdo dos dois lados, do lado do news e do lado do entretenimento. Um dia que eu lembro muito bem é o discurso do Temer, assim que a Dilma caiu, e aí todo mundo parou para assistir o discurso e em seguida foi fazer post todo mundo junto. O pessoal de política do ponto de vista político, o pessoal de entretenimento do ponto de vista da internet, e já satirizando as coisas e já tentando entender o que a internet estava querendo conversar naquela hora, que foi um processo muito catártico, né? De uma mudança muito grande. Então a gente, nesses acontecimentos nacionais, geralmente a gente para e tá todo mundo junto. Muito legal. É isso? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu não vou ficar bem se eu não fizer essa pergunta, mas você quer... Não, pode perguntar. E aí a gente já... Olha o seguinte, e eu vou explicar o contexto. A Manu deu uma entrevista muito legal pra Marília Gabriela, tá no YouTube. E nessa entrevista, vai colar aqui nos comentários. Nos comentários você vê depois. E nessa entrevista, a Marília Gabriela pergunta assim: Manu, você é a mulher das tendências da internet, né? E eu quero pegar esse gancho pra terminar a nossa live falando um pouquinho de tendência pra galera que tá estudando jornalismo, pra galera, porque no fim a gente começou falando muito sobre jornalismo, né? Pro profissional, pro jornalista hoje que tá diante de um mercado em mudança, em transformação, que tá discutindo o modelo de negócio, que está discutindo sua sobrevivência e como que vai ser daqui para frente. Então, aproveitando que você é a mulher das tendências da internet, traz pra gente aqui uma tendência sobre o nosso jornalismo, você falou um pouquinho ali na parte de modelo de negócio, mas para essa galera nova que está passando a ter contato agora com o jornalismo. Bom, eu acredito, mas isso é uma opinião minha, assim, eu não sei se isso é a resposta final para tudo, né? Eu acredito que quando a gente olha para o jornalismo atual, a gente não deve olhar para as empresas, e sim sobre o que é hoje o nosso papel nessa constituição tanto de mídia que a gente tem hoje, como de sociedade, né? Então, hoje você tem
as mídias tradicionais, TV e rádio, que são importantes e vão continuar sendo durante muito tempo. E, assim, falar assim que a TV tá morrendo, eu acho um pouco demais, um pouco cedo demais para falar isso. Ou rádio, né? Agora, entender o que é a internet e quais são os problemas da comunicação que você tem quando você tem essas ondas de gente o tempo todo reagindo às notícias e querendo saber de coisas e tudo mais. E eu acho que mais do que em nenhum outro tempo, porque as pessoas pensam que o jornalismo morreu, eu acho que mais do que nunca o jornalismo ele tem um papel muito importante e eu acho que é o momento da gente se concentrar nas buscas principais do jornalismo, que é sobre essas coisas todas que a gente sempre soube com relação a transformações sociais, com relação a contribuir para que você tenha uma sociedade mais esclarecida, a levar a informação correta, porque a gente sabe que está tudo muito sensível. Hoje você tem uma notícia falsa que se espalha rapidamente e isso pode levar a uma mudança enorme. Hoje é dito muitas vezes que as fake news elegeram o Trump, né? Sim. Não dá para saber não sei se isso se isso aconteceu de verdade, mas se há essa possibilidade, eu acho que o papel do jornalismo fica muito mais relevante e importante do que nos últimos anos. Assim, eu acho que a gente precisa sempre olhar para a necessidade que que a nossa internet e as pessoas têm e com isso pensar em o que a gente precisa fazer para contribuir para que as informações cheguem de uma forma melhor nas pessoas. E eu acho que esse é um bom norte que pode levar a gente a pensar nos modelos de negócios mais interessantes e possíveis. Sim. Eu acho que um bom passo é entender que as coisas mudam o tempo todo e que uma coisa que você achava que seria uma regra inabalável de jornalismo, você pode dormir com essa certeza de que isso não existe mais, isso está sempre mudando. Eu acho que o começo das coisas pode ser lembrar do jornalismo, lembrar que as coisas mudam o tempo todo, então a melhor coisa que você pode fazer é ter uma postura adaptável às mudanças e muito ligado no que as pessoas estão querendo e pedindo, que eu acho que aí está a resposta do futuro da nossa profissão. O que isso soa bastante vago, mas como eu disse antes um pouquinho aqui, eu só tenho sobre fórmula mesmo, eu só tenho a do BuzzFeed. A do BuzzFeed é uma fórmula. Eu estou muito curiosa para ver o que as novas gerações vão criar sobre jornalismo, independente de ter uma empresa, uma grande empresa de mídia, como os jornais tradicionais, como as TVs tradicionais, bancando esse formato mais antigo, mais tradicional. Mas pensando nas novas tendências, pensando nos novos modelos de negócio, pensando no papel do jornalismo a partir de agora, o que vem aí? Também é uma pergunta que eu me faço e que eu acho que todo mundo precisa fazer, porque eu acho que só reclamar do mercado não está levando o mercado a se salvar. E nem a gente salvar a nossa profissão e nem os modelos de negócio que já existiam. E Manu, você falou uma coisa legal aqui no meio da nossa conversa sobre o fato de que a vida além da internet, né? Às vezes a gente fica achando que o mundo se resume ao Facebook, ao Twitter, é o que está sendo discutido, enquanto as pessoas estão aí, a realidade está aí, e ali também pode estar uma resposta, inclusive do ponto de vista de negócios, né? O que as pessoas precisam, o que as pessoas entendem e precisam em relação ao jornalismo. Sim, sim. E hoje você vê uma empresa que é uma startup enorme de entrega de encomenda, como, eu não sei se eu posso falar a marca, eu não vou falar, mas a gente tem, pode? Claro. A gente tem, eu reconheci recentemente a Log, né? Log, que ela descobriu que havia uma demanda de entregas que fossem um pouco mais rápidas e ágeis, e você observando no celular onde está a sua entrega, se ela já chegou no destinatário. Então isso é uma solução totalmente de internet, é um negócio que eu admiro, é uma das soluções bacanas que apareceram e que tem impacto na vida real das pessoas, assim. Então a gente
acho que é legal lembrar que o que importa, na verdade, é a vida real. A internet é só um caminho pra chegar No fim do dia, o que importa é a vida real. É muito legal você ter dito isso da profissão ser... A gente aceitar que vai ser essa constante... Uma profissão... Como que você disse? Essa coisa mutável o tempo inteiro. A gente tem ido muito em universidade, dar palestra, e a gente fala muito disso. Que a gente não sabe pra onde que vai ser o futuro, a gente tá construindo isso. E a única certeza é essa mudança intensa toda hora. Acho que não saber pra onde tá indo já é perder menos. Esses dias um aluno chegou pra gente e falou assim, pô, aluno bem novinho mesmo de uma faculdade, poxa, o professor de sexta-feira disse que esse negócio de jornalismo, meu, vai passar fome, tá morrendo. A gente, não, para tudo, que é muito isso que você falou, não, esquece essa vibe negativa, esse conceito antigo. Manu, muito obrigado, foi muito legal a conversa. Sim, muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui. Foi um prazer, obrigada pelas perguntas, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada. Enfim, acompanho também e é muito legal conversar sobre o mercado com vocês. É isso. É isso. Gente, muito obrigado por assistir. Essa live vai estar disponível depois no YouTube. E aqui embaixo a gente vai deixar essa entrevista com Marília, Gabriela e outros conteúdos relacionados que a gente produziu também. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais, meio mensagem em todos os lugares. Valeu, tem mais ótimo fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.